você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à nossa celebração de domingo.
É um prazer ter você conosco. A nossa oração é que nós tenhamos aqui um tempo de edificação, onde todos nós possamos sermos edificados pela presença e pela palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos a nossa celebração, eu quero convidar você a compartilhar o link dessa transmissão, a fim de que outras pessoas também possam ouvir e ser edificadas pela palavra de Deus. Em alguns instantes nós vamos ouvir a palavra do Senhor pela vida do presbítero Juraci. E eu quero convidar você a ficar atento, conectado com a sua família aí, para juntos adorarmos e bendizermos ao Senhor. Antes, eu quero orar com você, pedir que Deus nos abençoe nesse tempo que nós estaremos aqui reunidos, que seja um tempo, irmãos, de edificação e que em tudo o nome de Jesus ele venha a ser glorificado. Há uma preocupação importante da nossa parte em relação às celebrações online. Conquanto seja uma bênção esse ambiente, como você está muito à vontade na sua casa, nós temos a preocupação de que você fique desconectado ou perca a atenção por alguma questão. Eu queria orar a Deus pedindo para que Ele nos ajudasse a de fato separar esse momento para conectarmos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente com a palavra de Deus e uns com os outros. Então eu quero convidar você a me acompanhar numa oração, pedindo a bênção e o cuidado de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que estaremos aqui, refletindo na tua palavra e celebrando ao teu nome. Estamos separados, Senhor, presencialmente, mas conectados em espírito, conectados em nossos corações. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada irmão, irmã, amigo, amiga que está nos ouvindo e nos assistindo nessa noite e que o teu nome seja glorificado por meio desse tempo que estaremos aqui celebrando e bendizendo ao Senhor. Pedimos sobre nós o teu cuidado e que nesses momentos possamos de fato ter um encontro verdadeiro com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso, meus irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor e em alguns instantes ouviremos a palavra de Deus para a honra, glória e louvor de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Olá, irmãos, estamos mais uma vez aqui na nossa celebração de domingo e eu quero agora pedir para você, para a gente iniciar a nossa meditação, abrir a sua Bíblia e o seu tablet, seu celular, no livro de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo de 2 a 6, versículo de 2 a 6. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo de 2 a 6. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Bom, hoje nós vamos falar aqui junto com vocês e meditar junto com vocês que estão aí nos vendo, estão nos ouvindo nessa noite, aqui de domingo. E a gente vai meditar na Palavra de Deus. E eu procurei um tema aqui bastante atual, e contextualizado com a situação que a gente está vivendo, e vamos conversar um pouquinho sobre como enfrentar tempos de crise, né? Como todos sabem, a gente está nessa situação de calamidade declarada aí pela Organização Mundial de Saúde. Já essa pandemia, essa doença Covid-19 já atingiu praticamente todos os países, né? Todos os continentes já temos problemas de mortes e de doença causado por essa pandemia. E esse é um tempo difícil, um tempo realmente em que a gente vive incertezas, um pavor coletivo, onde ainda não há vacinas, onde não há um tratamento efetivo e eficaz sobre essa doença. Então a gente olhando esse aspecto todo, a gente vê que muitas pessoas estão buscando algum tipo de conforto, em alguma coisa para se apegar, né? E nós que somos cristãos,
nós temos a fé, né? Nós temos a confiança em Deus, num Deus todo-poderoso, em que nós podemos colocar a nossa esperança e alcançarmos a resolução dos nossos problemas. Em tempos de crise, de calamidades, de enfermidades, eu lembro que ao longo da história, em tempos difíceis, de grandes tribulações, de grandes batalhas, Deus deu também grandes vitórias para o seu povo. Houveram grandes transformações, grandes avivamentos, grandes milagres em que nós podemos ver e ler ao longo de toda a palavra de Deus, seja no Velho Testamento como no Novo Testamento também. Muitos milagres, muitas resoluções de problemas, pessoas sendo alcançadas pela misericórdia e pela bondade de Deus. Para que isso aconteça nos nossos tempos atuais e nesses momentos difíceis e de crise que a gente está enfrentando, eu vou falar com vocês sobre 3 aspectos, sobre 3 passos que nos ajudarão a enfrentar esse tempo de crise. O primeiro passo é reconhecer a soberania de Deus. Se a gente for procurar no dicionário, a palavra soberania, ela está aplicada ou explicada como uma autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Agora, se a gente for já olhando isso num contexto mais teológico, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus, sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus está acima de tudo. Deus está acima de todas as coisas, Deus está acima de qualquer poder, Deus está acima de toda autoridade constituída. Mas nossa mente é pequena e a gente realmente é restrito, né? O nosso entender, não fica muito fácil, não é muito fácil de a gente entender os atributos de Deus. Ele é um ser todo-poderoso, Ele é um ser todo bom, Ele é um ser todo conhecedor, Ele é um ser todo sábio. E isso é importante para a gente, nesses momentos de crise, poder compreender, entender e aceitar e reconhecer essa soberania de Deus. Se nós não compreendermos, entendermos e aceitarmos o poder absoluto e total de Deus, como poderemos aprender e descansar nele, né? Então esse passo é importante, a gente reconhecer a soberania e o poder de Deus, a soberania do Pai, né? Porque se a gente não reconhecer, como reconhecer, entender e confiar nisso, como a gente vai depositar nele as nossas ansiedades? Como nós vamos depositar nele os nossos problemas, as nossas preocupações e os nossos dilemas? Isso tem ocupado muito o nosso coração, tem ocupado muito a nossa mente, ocupado muito o nosso dia a dia, os momentos em que passamos, os momentos difíceis em que nós temos vivido, né? Por isso, quanto mais próximo a gente tiver essa compreensão, essa aceitação de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso, de que Deus é sábio, de que não foge nada do controle dele, nós vamos viver mais confiantes no Senhor. E a palavra de Deus nos ensina em diversas passagens, diversos livros, diversos escritores bíblicos nos ensinam sobre a soberania de Deus, né? E nós devemos ter posse, tomar posse realmente dessa verdade, ter convicção dessa verdade é muito importante. Vamos ver alguns exemplos. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que Ele é antes de todas as coisas. Deus é antes de todas as coisas. Qualquer coisa que for criada, que existisse ou que venha a existir, Ele é antes de tudo isso. Salmo 90, versículo 2, diz que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Deus, irmãos, está acima e antes de todas as coisas criadas, ou que venham a ser criadas, ou que venham a existir. Deus criou todas as coisas, né? Como Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, esses textos vão nos mostrando o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é poderoso, e o quanto Deus realmente é soberano nas nossas vidas e na natureza e em tudo que foi criado. Deus sustenta todas as coisas, Deus sustenta tudo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra de Jesus Cristo,
sustenta todas as coisas no universo, todas as coisas criadas em que ainda vão existir. Deus está acima de todas as coisas. Salmo 97, versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Deus está acima de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe de tudo que realmente tem os propósitos da sua vida, na minha vida, os propósitos de tudo que está acontecendo. Deus sabe todas as coisas e Deus pode todas as coisas. Olhe Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é soberano também em tudo que existe. Todas as coisas foram criadas por Ele e tudo é dele, tudo pertence a Ele. Então, essas passagens nos levam e nos mostram como Deus é soberano, como Deus é poderoso, como Deus criou tudo, Deus sustenta tudo e Deus está no controle de tudo. Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas, conforme está lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Agora, pense você, não é maravilhoso, não é reconfortante saber que o nosso Deus é tão grande, é tão poderoso, Ele sabe e domina tudo está em suas mãos? Muito mais ainda saber que Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós, cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua igreja, cuida dos seus parentes, dos seus filhos, tudo está sob o controle dEle. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus sábio é quem cuida de mim e de você. Lembra do Salmo 23? O que diz lá, né? O Salmo 23 explica bem o cuidado de Deus que Ele tem por nós. Ele é o nosso pastor e não permite que nada nos falte. Ele é o nosso guia, Ele guia os nossos caminhos, Ele livra-nos do mal. Então é muito reconfortante, é maravilhoso saber que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus soberano, esse Deus todo sábio, majestoso, Ele cuida de cada um de nós. O segundo passo, nesse tempo difícil, para a gente enfrentar tempos difíceis, é ter confiança, né? Além de reconhecer a soberania de Deus, o cuidado de Deus, que nós dependemos totalmente de Deus, dos seus cuidados, do seu amor, nós reconhecemos o seu poder e a sua sabedoria. Ele vai nos capacitar para vencer todas essas batalhas, para enfrentarmos esse tempo de crise através da confiança. Confie em Deus, mesmo que estiver com medo. A gente tem ouvido mensagens muito falar de medo, né? E é natural que a gente, em momentos de crise, que a gente, em momentos que nós estamos passando, a gente tenha medo. Às vezes tudo parece estar bem. De um momento para outro a gente se vê numa situação que nunca pensamos que aconteceria. Você já tinha pensado que isso aconteceria um dia? Que a gente estaria falando aqui para você na sua casa, distantes um do outro, que a gente não pode chegar perto, né? Com muitas restrições, não pode trabalhar, não pode ir ao colégio, não pode fazer nada, não pode visitar o parente, né? Não pode visitar o amigo. Quem que imaginaria um dia que passaria pela nossa cabeça ou imaginaria que isso poderia acontecer? Eu sei que cada um de nós, cada um de vocês vão se lembrar de um momento em que isso aconteceu na vida. Um momento inesquecível, que a vida mudou de repente, talvez por uma outra situação, não essa que nós estamos vivendo, mas sempre as coisas sobrevêm sem um aviso prévio, as coisas vêm de uma maneira devastadora e é difícil a gente processar tudo isso quando a gente vê que de um momento para outro tudo está transformado, tudo se torna difícil, tudo se torna calamitoso, em que a gente não vê uma saída. É natural que a gente sinta medo, é natural que a gente fique com medo desses momentos, como esse momento que a gente está vivendo. Um momento realmente que todos passam por medo. Essas experiências inesperadas, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida do ser humano, faz parte da história da humanidade, né? Vem quebrar a rotina, vem quebrar o normal, aquilo que a gente faz no dia a dia, e a gente nos surpreende com essas mudanças, né? Essa maneira tão inesperada, cria mudanças drásticas na nossa vida, cria situações drásticas que mudam o nosso dia a dia, que muitas vezes
consegue desequilibrar a gente completamente, né? A gente fica desequilibrado, a gente fica pensando, a gente fica preocupado, a gente fica temeroso, mas ter confiança mesmo quando a gente estiver num momento de estresse, um momento de medo, um momento de situação difícil, é muito importante para a gente atravessar esse momento de crise, né? A ordem bíblica é a seguinte, é a mais repetida na Bíblia, inúmeras vezes: não temas, ou seja, não tenha medo, não tenha medo. Quando a gente confia em Deus, a gente não tem medo, porque o primeiro passo importante que a gente deseja receber a ajuda de Deus é não ter medo, é ter confiança, é reconhecer que a gente, apesar de falha, apesar de ser limitados, a gente tem confiança, a gente tem fé em Deus. Ter medo não quer dizer que a gente não tenha fé. Pelo contrário, a gente passa por essa situação de estresse, de medo, sabendo que podemos confiar em Deus. Um outro aspecto dessa questão da confiança é que a gente não sabe que se esse surto vai passar amanhã, se vai acabar na próxima semana, se vai durar mais um mês, se as coisas vão se estabilizar daqui a uns dias. É difícil a gente saber, não dá para prever, por mais que as pessoas tentem fazer previsões, curvas de gráficos, né? O mundo, por experiência do mundo, alguns países enfrentam uma curva menor, outros têm países menos afetados, outros já muito afetados, já estão caminhando aí para a normalidade, né? Mas a gente não sabe se isso vai piorar, se isso vai passar, se isso vai ser alguns dias, alguns momentos que nós vamos ter que enfrentar ainda. Isso significa que podemos ser poupados, talvez nenhum de nós vai passar por nada, mesmo que seja contaminado, aí os estudos dizem que 80% das pessoas sentem os sintomas brandos, né? Ou até mesmo que a gente pode ser, inclusive, acometido por essa epidemia. Por que não? Por que não? O importante, né, é mesmo assim a gente olhar para Deus e confiar e ter certeza que a salvação vem dele, que a salvação vem do nosso Senhor e nós podemos confiar em Deus, né? Pois Ele nos livra de algo muito pior do que qualquer doença, do que qualquer pandemia, do que qualquer vírus, né? Ele nos livra da condenação eterna. A Bíblia nos diz que Deus não precisa provar o seu amor para conosco, nos livrar dos males, nos livrando dos males deste mundo. Então, Jesus não precisa provar que nos ama ao nos livrar dos males, porque Ele já demonstrou todo o seu amor por nós, por cada um de nós, ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Por nós pecadores, por nossos pecados, por aquilo que nós cometemos, Ele já provou o seu amor enviando Jesus Cristo. E agora, quem nele crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna, é no que nos garante a Bíblia, que nos garante o Evangelho. Então, para que a gente crê, para que a gente tenha medo e não crer efetivamente na salvação que vem de Deus em todas as situações? Deus nos livra, irmãos, Deus nos livra de todas elas, de todos os problemas, de todas as dificuldades, e nós temos a certeza do seu cuidado maior, que é a salvação através de Jesus Cristo. Eu sei que o momento é de preocupação, sei que o momento não é de não termos medo por causa desse coronavírus, mas a Bíblia nos convida a manter uma confiança inabalável no Senhor, mesmo quando não sabemos o que tem pela frente. Nós não sabemos, é incerto, mas o que é certo na vida, né? Já dizia uma mensagem que a gente ouviu há tempo atrás, né? A vida é tão incerta, a certeza que a gente tem é só da morte, mas nós temos a certeza que podemos manter a confiança em Deus em qualquer situação, quando nós entregamos a Deus o controle das nossas vidas. Experimentamos uma paz, uma tranquilidade que excede todo o entendimento, como nos diz a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 7. E quando experimentamos essa paz, o Espírito Santo nos enche de esperança, nos enche de confiança e nos mostra que mal nenhum dura para sempre, mal nenhum dura para sempre. Que Cristo, que é o maior do que todas essas coisas, sempre estará ao nosso lado e lutará ao nosso favor. Ele está ao nosso lado, vai lutar sempre ao nosso favor. Um outro exercício e um outro passo importante que eu queria falar com você nessa noite
sobre como enfrentar esses tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de crise, é agradecer. Mas peraí, como é que eu vou agradecer se eu estou aqui em casa, preso, não consigo sair, não consigo ver meus amigos, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada? Vou agradecer por quê? Mas estudos mostram que todas as pessoas que exercem a gratidão, isso produz no seu organismo, no seu cérebro, um sentimento de satisfação. Ele aumenta a dopamina, né? Quem pratica a gratidão. E ao nos acostumarmos com a gratidão, injetando dopamina no nosso cérebro, no nosso organismo, o cérebro vai interpretar essa prática proporcionando mais felicidade à vida. E nós temos muitos motivos para agradecer. Eu tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza que todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor, né? Motivos que realmente nos levam a ter momentos de gratidão na nossa vida, numa bênção que Deus nos concedeu, na nossa família, uma bênção de cura, uma bênção de trabalho, uma bênção de ter um amigo, né, para compartilhar as nossas alegrias. E nós vamos agradecer, inclusive, pelo nosso lar. Olha aí, olha só que situação interessante, né? A gente saiu do convívio social e agora está no convívio do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos. Graças a Deus porque temos um lar. Graças a Deus porque temos uma casa, porque temos onde nos repousar, onde temos de estar juntos e exercer, inclusive, a palavra de Deus. Nós devemos agradecer pela nossa família, né? Pelos nossos familiares todos, pelo alimento que nós temos de cada dia. Olha, agradecer até pelo ar. Sabe o que essa enfermidade tem causado nas pessoas? Pneumonia, uma falta de ar terrível, as pessoas não conseguem respirar. Respire fundo aí você na sua casa. Ó. Como é bom a gente poder respirar e saber que Deus está conosco, nós temos vida e podemos louvar o seu nome. Devemos agradecer pelos irmãos e a comunhão. Mesmo distantes, nós podemos estar juntos através dos mecanismos aí de tecnologia, né? Aí pelo YouTube, pelo Facebook. E imagina só você se fosse há uns 20, 30 anos atrás. Imagina essa situação que estaria vivendo sem ter essa comunicação, sem ter o Facebook, sem ter aí o YouTube que você pode acompanhar as mensagens e a gente está junto. Temos comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Ainda que distantes. Você tem que agradecer pelo seu emprego. E aí estamos nessa situação difícil, não sabemos o que vai acontecer com as empresas, com os empregos de todos os nossos irmãos. Mas olha, eu queria dizer para você, agradeça pelo emprego que Deus te deu, pelo emprego que você tem, e vamos orar para que essa situação se resolva logo. E ainda assim, se alguém perdeu o emprego, tenha certeza que Deus tem cuidado de você e de que você vai encontrar um novo trabalho, um novo emprego, com certeza com a bênção de Deus. Agradecer pela saúde, né? Temos saúde e temos a misericórdia de Deus. Irmãos, por último, eu queria meditar com você sobre o 4º passo para atravessar esse tempo de crise, né? A gente aprende lições e essas lições têm nos ensinado e nos mostrado coisas fantásticas, coisas maravilhosas. O que podemos aprender em tempos difíceis, tempos de confinamento, tempos de quarentena, né? Na história da sociedade, ou nos desafios cotidianos, o ser humano sempre tem se superado nas crises. É nas crises que as pessoas crescem, que as pessoas aprendem, que as pessoas amadurecem. E a Bíblia, no texto inicial que a gente leu, a recomendação lá de Tiago, para que a gente cresça, que a gente use os momentos com fé para poder crescer, para poder nos fortalecermos no Senhor, né? Refletir sobre esse processo que nós estamos vivendo, que nós vivemos na sociedade, nos vai fazer aprender que esses momentos são muitas vezes de aprendizado e de crescimento espiritual também. Muita gente ainda tem pensado, será que esses momentos de crise são momentos difíceis? São sim, por que não? Nós sabemos que são momentos difíceis, mas que nos levarão a ter um crescimento. Muitas pessoas, olha só, têm se dedicado aí ao próximo. Porque ao você não ir numa aglomeração onde tem multidão, você não está pensando só em você.
você está pensando também no próximo, porque você não vai estar transmitindo caso você esteja contaminado essa doença, né? No processo de descoberta desse aprendizado, a gente descobre mais sobre a gente mesmo. A gente vê que a gente pode ser melhor com a pessoa, com o nosso irmão, com o ser humano. É um momento de reflexão. Independente de crença ou até mesmo de religião, as pessoas têm sido desafiadas a pensarem, têm sido desafiadas a aprenderem com esses momentos. Tudo isso tem nos mostrado, inclusive, como é maravilhoso, como é importante valorizar as pessoas, valorizarmos a vida, valorizarmos o convívio com as pessoas, né? E isso tem sido usado em benefício ao próximo, né? Já que nesse momento há muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas, né? Pessoas com dificuldade financeira, pessoas com dificuldades de ter com que se alimentar, e esse é um momento que a gente tem que exercitar a nossa bondade, a bondade que nós temos do Evangelho, a bondade que transforma as nossas vidas, o Evangelho transformou nossas vidas e temos que mostrar que somos transformados também nos preocupando com o nosso próximo. Deus usa pessoas para abençoar as outras. Deus usa você, Deus usa mim, Deus usa nós para podermos abençoar outras pessoas. Então nós devemos nos preocupar uns com os outros. E esse momento de crise, de pandemia, de confinamento, de quarentena, eu tenho certeza que tem trazido lições maravilhosas no sentido da gente se preocupar com o outro, se preocupar com a família, se preocupar até mesmo em não estar junto. Olha, é uma preocupação estranha, mas você está se preocupando, está valorizando a vida, se preocupando com o próximo, mesmo não estando junto, né? Então a pandemia nos ensinou que a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da nossa vida, da nossa saúde, mas também que é importante pensar nos demais, pensar no próximo, pensar no nosso semelhante. Ficar em casa, na verdade em isolamento, proteger a nossa família, proteger os nossos vizinhos, os idosos que são mais vulneráveis, é uma atitude em que nós estamos mostrando a nossa preocupação com o próximo, com o nosso semelhante, né? Então, daí diante dessa dificuldade, a gente tem aprendido a ser mais solidário, a ser mais gentil, a oferecer ajuda para fazer a compra da semana para um vizinho idoso, para os nossos pais, para amigos que não podem ir ao supermercado, né? Se sabemos cantar, que não é o meu caso, se eu cantar ninguém fica nem em casa, né? Mas se você souber cantar, cante para alguém, né? Por que não? Cantar um louvor, cantar um hino, cantar uma música para uma pessoa se alegrar, né? Cantar alegra os outros, cantar alegra as pessoas. Eu acho que é um bom exercício. Cada um doa um pouco de si, né? Mesmo à distância, mesmo distante um dos outros, mesmo que virtualmente. E olha, eu posso dizer para vocês que eu já vi meus pais e minha família mais vezes do que eu vi no ano passado inteiro. Porque a gente agora aprendeu que dá para usar o Zoom, que dá para usar as redes sociais, que dá para usar as salas de bate-papo para falar mais vezes. Temos falado com a minha família, com meus irmãos e com meus pais 2 vezes por semana. Quando que eu fazia isso? De jeito nenhum, né? Então, a gente, irmãos, tem aprendido, mesmo na dificuldade, olha que legal, que ensinamento a gente pode tirar para enfrentar esse momento de crise. Faça uma sala de bate-papo com a sua família, com seus amigos, cantem louvores, adorem ao Senhor. Tenho certeza que isso vai se tornar esse momento de dificuldade muito mais fácil, né? Ao ir no supermercado, como já falamos, ao ir na farmácia, ao ir fazer uma compra qualquer, né? Você pode também oferecer isso para os seus vizinhos, para os seus parentes. Não compre todo o estoque de álcool gel, como temos visto aí, né? Que absurdo as pessoas indo lá e comprando tudo que tem no supermercado, na farmácia de álcool gel. Compre o suficiente para você e para sua família. Esse vírus afeta a todos, esse vírus afeta a todas as pessoas. Então, gente, a gente deve valorizar esses momentos especiais. O isolamento forçado, ele às vezes parece ruim, né? E de fato é uma verdade, né? É ruim a gente tá confinado, mas ele traz coisas boas. Na correria do dia a dia, muita gente tem deixado de lado momentos valiosos, momentos preciosos de estar ao lado da família, até mesmo à toa, sem fazer nada. Lá no sofá, estiradão no sofá,
né? Mas junto com a família, tendo os filhos do lado, a esposa do lado, né? O marido do lado. Olha que momento mais gostoso que a gente tinha negligenciado nos últimos tempos, ou quem sabe há um longo tempo, né? Agora, olha que interessante, você pode participar do culto aos sábados e aos domingos. A gente não, às vezes, eu não estou dizendo com todos, não estou generalizando, mas às vezes a gente ia no culto ao sábado e não ia no domingo. E agora? Pela rede social a gente participa no culto no sábado de manhã, no domingo, e em todas as lives a gente quer participar. Se desse e não fosse ao mesmo tempo, a gente participa de vários cultos de várias igrejas no sábado, né? A gente ouve várias mensagens, porque é possível sim a gente participar e aproveitar esses momentos. Quem sabe a gente está pensando, mas a igreja está lá, está vazia, cadê os irmãos? Não podemos encontrar. Aí outros podem até pensar que as igrejas estão fechadas, né? O diabo conseguiu fechar as igrejas. Não, irmãos, não conseguiu. Na verdade, Deus abriu uma igreja em cada lar, em cada casa. Então, veja que nesses momentos ruins, a gente pode aprender muito que Deus usa esses momentos para nos alegrar e para nos edificar. E quando tudo isso passar? Porque vai passar, tenha certeza, vai passar. Vai passar e nós temos certeza que Deus vai abreviar esses momentos difíceis que estamos passando. Quem sabe a gente, com esse momento, a gente aprende a reviver aquilo que realmente é prazeroso. Quem sabe ir tomar um café com um amigo, com os amigos, numa cafeteria. Quem sabe bater um papo na praia, para quem gosta, eu não sou muito de praia, eu gosto mais de piscina, de interior, né? Quem sabe curtir uma partida de futebol no estádio, por que não? Junto com um amigo, né? Pegar um cineminha no shopping, no domingo à tarde. Ir a um encontro de carros antigos, né? Eu tenho certeza que tem alguns irmãos nos vendo aí que gostam de encontros de carros antigos, assim como eu. Quanta falta nos faz essas coisas simples. Que tal programar umas visitinhas aos familiares? Que tal você agora já pegar uma caneta aí e anotar os familiares que você há muito tempo não vê, os amigos que você não tem podido visitar, que você tem podido ir na casa deles há algum tempo, ou que você até podia e não ia por negligenciar esse fato da convivência, né? A gente se dizia tão ocupados que negligencia esses momentos. Então, que tal você já pegar aí e fazer uma agenda até o final do ano? Bom, pense aí, você vai voltar, vai passar, daqui a pouco você já agenda um café, um almoço, uma oração e quem sabe simplesmente para passar na casa da pessoa, dar um abraço e dizer que eu te amo. Então, irmãos, esses momentos difíceis que a gente está passando, eles nos ensinam, eles nos mostram o quanto podemos melhorar na nossa comunhão, na nossa confiança em Deus, na nossa fé que nós temos nesse Deus soberano. E eu queria dizer para você nessa noite, para a gente terminar a nossa mensagem, confie em Deus, confie no Deus Supremo, no Deus Todo-Poderoso. Tenha fé que isso vai passar, que você, ao sair lá na frente, que a gente tenha aprendido muitas lições e tenha se tornado cristãos melhores, amigos melhores, filhos melhores e, acima de tudo, servos de Deus melhores. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que em breve possamos estar juntos. Amém. Na linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Oh, vãos terrestres, esplendores, não quero aqui
seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel, a vinda é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele subirei. Graças a Deus, Deus seja louvado. É muito bom ouvir a palavra de Deus, é muito bom sermos edificados pela palavra do Senhor. Nesse momento, nós queremos convidar você a nos acompanhar também no momento de adoração e de celebração. Por conta desse tempo de pandemia, e obviamente nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, nós temos incentivado os nossos irmãos aqui da nossa igreja a participar desse tempo de adoração a Deus, das ofertas, por meios virtuais. Então está aparecendo aqui na tela desse vídeo os dados bancários da nossa igreja, está aparecendo também um QR Code onde você pode apontar a câmera do seu celular e esse QR Code vai te redirecionar para uma página onde você vai poder fazer a sua oferta, o seu dízimo, e também está aparecendo aqui um número de WhatsApp, caso você tenha alguma dificuldade de fazer a oferta por meio eletrônico ou por transferência ou depósito virtual, você pode também entrar em contato conosco que nós vamos te ajudar e orientar você a melhor forma de contribuir. Queridos irmãos, nós entendemos que ofertar é um princípio cristão. Nós ofertamos não para comprar alguma coisa de Deus ou para pagar a Deus por alguma coisa que Ele tem nos dado. Nós ofertamos porque somos generosos, porque aprendemos com Jesus, que é uma forma de nos envolvermos na missão de Deus nesse mundo. Então eu quero convidar você a separar esse tempo para ofertar ao Senhor, para contribuir com a obra do Senhor, a fim de que nós continuemos pregando o Evangelho, mantendo as nossas estruturas e falando de Jesus para outras pessoas. Se você está nos ouvindo e não é membro da nossa igreja aqui em Santana, não fique constrangido a ofertar. Se Deus tocar no seu coração, o desejo de ofertar, a sua oferta vai ser bem recebida e empregada aqui na nossa comunidade. Mas não se sinta constrangido. Aos nossos irmãos e irmãs que fazem parte da nossa comunidade, quero convidar você e desafiar você a contribuir para a glória e louvor do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de adoração a Ele. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, dedicar um tempo para contribuir, Pai amado, com a Tua igreja, com o Teu povo. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que cada valor arrecadado, cada valor ofertado, seja fruto de um coração agradecido, seja fruto, Senhor, de uma experiência profunda e verdadeira com o Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Aqueles que podem e vão contribuir, mas também, Senhor, aqueles que por alguma eventualidade não podem contribuir nessa oportunidade. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós, é a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. É isso, querido. Se você não puder ofertar nesse momento, eu quero desafiar você a separar um tempo durante essa semana para fazer a sua oferta, a sua contribuição, porque isso de fato tem ajudado e abençoado muito a nossa igreja. Deus abençoe você. Foi muito bom ter você por aqui nessa transmissão. Eu quero desafiar você a compartilhar esse link com outras pessoas, a fazer com que outras pessoas também sejam edificadas por essa palavra e com certeza nós também assim estaremos cumprindo a missão de Jesus de compartilhar o amor dele com outras pessoas.
Deus te abençoe, abençoe você, a sua família e até o nosso próximo encontro para a glória, honra e louvor de Jesus. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Paz.